Olá, prontos? Preparados? Então, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, você crê que o homem Jesus e Deus eram um só? Por que eu levanto essa questão? A resposta é simples. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, o próprio Jesus fez a seguinte afirmação: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, o próprio Jesus afirmou que ele e Deus eram um só. Bom, se pelo simples fato de Deus se encontrar em Jesus e Jesus se encontrar em Deus fazia do homem Jesus o próprio Deus em manifestação humana, não há para onde fugir, pois o mesmo se repete com cada um de nós. Neste caso, todos nós também somos Deus em manifestação. Quer que eu prove? Sim. De forma simples e fácil, é claro que eu vou provar. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, se nós vivemos, nos movemos e existimos através de Deus, então não há para onde fugir, pois nós vivemos através deste corpo, nos movemos através deste corpo e existimos através deste corpo. Em outras palavras, este corpo é o próprio Verbo de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, pois é o próprio Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, ou seja, uma vez que o Verbo se tornou carne, é necessário que o Verbo desperte do Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne, e não a carne que se tornou um homem. Não há para onde fugir, meu amigo. Disse o apóstolo Paulo através do livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, porque nele, em Deus, nós vivemos. E nós vivemos através do corpo. Através de Deus nós nos movemos através do corpo e nós existimos através do corpo. Todo corpo é Deus em manifestação, pois este é o corpo de Deus, pois este é o templo do Deus Altíssimo. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, disse Paulo: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Este é o corpo de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Para um ser humano ser criado, o Espírito, que é o Verbo, ele precisa se tornar carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, disse Jesus: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e eu em vós, e vós em mim. Todos nós somos um só. Tudo está acontecendo através do corpo. E o corpo é exatamente o Verbo, pois o Verbo é exatamente a carne, pois o Verbo se fez carne. O reino dos céus se encontra exatamente no homem. Deus se encontra exatamente no homem. E o próprio Cristo afirmou: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Não há como negar que a carne é Deus em manifestação. Prova disto é que, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, disse Paulo: Sem dúvida, grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto na carne, mas justificado apenas no Espírito. O homem Jesus não foi justificado através das obras da carne, mas justificado pelas obras do Espírito. O homem é justificado somente através do Espírito, pois o pecado foi condenado na carne. Toda a carne retorna ao pó. Espera aí. Isso significa que a história de Jesus é a história de todos nós? Sim, meu amigo. A história de primeiro o natural, depois o espiritual. Você consegue aceitar essa verdade? Deus foi manifesto na carne, porém Deus foi justificado somente através do Espírito. Neste caso, assim você também foi manifesto apenas na carne, assim como Jesus, e será justificado somente através do Espírito. Pois o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da carne, independentemente das obras da lei. Independentemente do que o seu corpo venha a realizar neste lugar, isto não afeta a sua essência. Você é um espírito, o espírito não possui comunhão com a carne. O pecado foi condenado na carne, não no espírito. Quem peca é a carne que retorna ao pó.
O Espírito é santo, disse Jesus. O Espírito, na verdade, está pronto. É só a carne que é fraca. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Mas Deus se reconhece através da carne, pois foi Ele que se fez carne. Pois nós existimos exatamente na pessoa de Deus, nos movemos através da pessoa de Deus. E a pessoa de Deus é exatamente este corpo. Este é o corpo do Deus Altíssimo, pois foi Ele que se fez carne. Desperta, meu amigo. Por que você está temendo a morte? Não há como morrer, pois o Espírito não morre, o Espírito é eterno. É só a consciência da carne que será desfeita com a morte do corpo. Preste atenção. Quando o Espírito ele vem do alto, então ali ele se reveste de carne. A carne é a vestimenta do Espírito, por isso que diz que o Verbo, que é o Espírito se torna carne. Ele se reveste neste lugar de carne, mas a carne é apenas a vestimenta do Espírito. O Espírito não peca. É a carne que erra o alvo. É a carne que é incapaz de se identificar através do Espírito. Mas o Espírito nunca cessou a identificação com a carne, pois o Espírito se reconhece através da carne. Mas você peca, simplesmente por ser incapaz de se reconhecer através do Espírito. Por isto diz que o Verbo se fez apenas carne. Prova disto é que você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Por isso, após despertar da sua verdadeira identidade, Jesus afirmou que é necessário nascer do Espírito. Ou seja, é necessário que você venha recuperar a sua verdadeira identidade através do corpo, pois você é um Espírito. Não existe condenação para quem você é na essência. A sua essência é divina. A sua essência é o próprio Deus. Como poderia Deus sofrer punição por causa dos pecados da carne? Não. A carne é apenas o sonho de Deus. O sonho irá se desfazer com o despertar do Espírito. Quando você vier a despertar da sua verdadeira identidade, seja neste lugar ou no reino eterno, não haverá mais consciência de pecado. Pecado é proveniente da mentalidade da carne. A carne que pecar, essa morrerá. É natural que a carne peque, pois ela precisa retornar ao pó, para o Espírito retornar a Deus que o deu. O próprio Deus precisa cessar de ter uma experiência através do corpo. Você é o próprio Deus tendo uma experiência através da carne. Quando esta experiência cessar, o natural é que o pó retorne ao pó e você desperte do outro lado.